Amém. Então, isso aqui vai ficar gravado, que nós vamos falar sobre a oração eficaz. Então, hoje nós vamos começar um processo, eu vou estar compartilhando com os irmãos as minhas anotações, aquilo que nós estamos aprendendo sobre esse tema, aquilo que vamos dar testemunho daquilo que estamos praticando, vamos estar vendo de uma forma mais profunda essa ferramenta, isso que o Senhor nos deixou de tão importante. A gente precisa dar o peso realmente que exige esse tema, porque nesse processo de discipulado, ontem nós falamos que nós somos mal nascidos, né? Crentes muitas vezes mal nascidos. E uma das questões é realmente, quando nós nascemos de novo, é aprender a estabelecer um processo de comunhão com o Pai. Então nós percebemos dentro da igreja, isso de uma forma realmente generalizada, uma incapacidade dos irmãos muitas vezes de passarem por processos de oração, de intercessão, e é isso que vai trazer a manifestação do Espírito e fazer com que isso, tudo que está sendo ministrado, realmente não fique na mente, não fique apenas um conhecimento humano, mas que cada um possa aprender a ir na presença do Pai para receber esses desenhos, receber essas impressões, que aprender a ir diante do Pai para colocar o seu coração, para que Ele possa escrever no nosso coração, como é promessa, a sua vontade, o seu desejo, as suas leis, os seus desenhos, não é? E precisamos, então, falar sobre esse tema, desenvolver esse tema, e vai ser um material que a gente vai gravar e vai colocar no grupo de discipulado como material de apoio. Então, ao mesmo tempo que os irmãos estão recebendo as ministrações, né, semana a semana, nós vamos, então, estar colaborando com esse processo, trazendo luz e posicionando os irmãos na presença do Senhor de uma forma mais certeira, né, de uma forma com mais entendimento, trazendo uma consciência maior do peso que tem a oração na vida do filho. Então, eu oro ao Senhor, eu quero orar ao Senhor para que Ele nos permita desenvolver isso da melhor forma, porque precisamos de revelação, né? Sem Ele nada podemos fazer. Então, Pai, em nome de Jesus, te glorifico, Senhor, por esse tempo, por cada família que se conecta, cada família que está aqui, e te dou graças por aqueles que vão estar vendo esse material através da gravação. Peço, Pai, coloco a minha vida diante do Senhor e clamo pela Tua luz, para que os nossos olhos sejam iluminados e o pleno conhecimento das riquezas do Senhor, que estavam ocultas, agora estão disponíveis aos filhos, e que venha, Pai, a Tua luz iluminar o nosso coração e tirar e remover toda a cortina, todo o véu que cobria, que impedia de vermos, de discernirmos e, portanto, de agirmos de uma forma adequada diante do Senhor. Então, Pai, clamamos ao Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações, nos ensine. Chegamos diante do Senhor com uma expectativa, não apenas por estar aqui, por apenas participar desse ambiente tão maravilhoso do Teu amor, mas que haja em nós expectativa pelo novo. Abrimos mão, Pai, de toda a teologia, abrimos mão de todo o conhecimento humano para ter a Cristo. E abrimos espaço, então, para que a Tua revelação ela alcance o mais profundo do nosso ser, para que nós possamos ver a Cristo. E uma vez que vemos o Senhor, podemos então agir, podemos então nos mover, porque o Senhor é o nosso modelo. Em Ti está toda a verdade que liberta, a verdade que nos transforma, a verdade que nos molda, a verdade, Pai, que nos coloca em movimento, a verdade que
nos alimenta em fé, em coragem, em ousadia, essa manifestação da comunhão do Senhor em nós, trazendo alegria de perceber que o Senhor olha para nós, cuida, e o Senhor nos aprova como filhos. Queremos, ó Pai, a tua aprovação. Queremos, assim como o Senhor disse ao Senhor Jesus quando ele se sujeitou a João Batista e foi batizado: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Da mesma forma que no Monte da Transfiguração, o Senhor deu testemunho do seu filho amado, em quem o Senhor se compraz, em quem o Senhor coloca o seu olhar, o seu cuidado. E assim somos nós, porque Cristo foi o primeiro de uma nova linhagem, o primeiro de uma nova criação, o primeiro irmão entre muitos irmãos que somos em Cristo, unidos ao Senhor. Estamos para te agradar, Pai. Estamos para te servir. Estamos para proclamar as tuas proezas, as suas virtudes. Damos testemunho daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido. Então, Pai, escolhemos submergir nessa realidade. E todo o nosso ser se rende ao Teu Espírito Santo. E que essa unção gloriosa preencha cada casa conectada, trazendo um ambiente de luz, de glória, de amor, um ambiente de fé, um ambiente de esperança que nos preenche, nos enche daquilo que é a Tua essência. Declaramos o nosso amor, Pai. Nós te amamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. A Fer está aí. Glórias ao Pai pela tua vida, Fer. Vamos lá. Quero começar trazendo um pouco daquilo que nós falamos. Nós vimos no sábado passado, na Congre, né, na comunidade, e eu creio que faz parte, né, desse tempo que o Senhor está nos chamando para entender um pouco mais, né, sobre esse tema da oração. Então, quero compartilhar com os irmãos de uma forma bem resumida, né, aquilo que nós vimos no sábado passado. Os irmãos que estavam, amém. Aqueles que não estavam vão poder se alinhar, e nós vamos ter essa palavra já como uma introdução para esse tempo que estamos abrindo, né, de falar sobre a questão da oração. Filipenses 2,13, quem que pode ler rapidinho para a gente poder avançar? Filipenses 2,13. Alguém abre para mim Tiago 1,14 e 15, Filipenses 2,13 e Marcos 4,26. Aí, conforme vocês forem achando, vocês podem abrir o microfone e podem ler. Giane, achou algum? Filipenses 2, Versículo 13. 2:13. Pois é, Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade.
Amém. Leia de novo, por favor. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Uau! Isso é muito importante nós entendermos que isso fala muito da nossa natureza, né? Entendendo a nossa natureza em Cristo, quando somos uma nova criatura em Cristo Jesus, tanto o nosso querer quanto o nosso realizar vem do coração do Pai. Então a palavra está dizendo, o querer está ligado ao nosso desejo e o realizar, a ação, a obra de justiça, vem dele. Tudo vem dele. O filho, ele está alinhado ao querer e o realizar do pai. Esse é o caráter do filho. Tiago 1, 14 e 15, quem pode ler? 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Morte, né, a gente pode ler como separação. Então, o desejo que vem de uma tentação da nossa natureza pecaminosa, da nossa velha natureza, do velho homem, vai me induzir ao erro, vai colocar em mim desejos e, consequentemente, ações que vão contra o querer e o realizar do Espírito. Então, precisa haver em nós essa consciência, que se somos levados pelos desejos da nossa carne, né? A gente já falou sobre isso. O homem carnal, existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural, aquele que não tem a Cristo, ele é 100% dirigido pelo seu instinto, pelo desejo humano. O homem carnal, ele nasceu de novo, mas tudo que ele produz ainda é de acordo com o seu próprio desejo. Então, mesmo eu sendo salvo, eu não passei por um processo de transformação. Então, o que continua me sujeitando são os meus próprios desejos. Então, é onde nós temos uma pessoa crente que diz que é filho, porém, as suas ações e atitudes no seu dia a dia, ok? Não comprovam o querer e o realizar do pai, porque dão mau testemunho. Então, isso é algo muito importante de entender. Por quê? Porque muitas vezes nós caímos num lugar onde nos dizem que é normal pecar, é normal uma vida pecaminosa, que nós não vamos conseguir vencer alguns desejos, que nós não vamos conseguir realizar algumas coisas em Cristo. Então nós estamos dizendo, isso é mentira. Ah, mas a palavra vai dizer que se eu digo que eu não peco, eu já estou pecando. Isso, se nós lermos o livro de Tiago, nós vamos entender que o pecado na vida de um crente é um acidente. Ele não é algo recorrente, é muito diferente. Então, uma pessoa que vive pecando e uma pessoa que eventualmente é enganada e cai em pecado. Então, são coisas diferentes. E o homem espiritual é aquele que vive para manifestar o desejo e as ações do Senhor. Uau! Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu não vim do céu para cá para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Essa era uma convicção plena de Paulo, né? Quando ele diz que o desejo dele ele já tinha sujeitado a Cristo, né? Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim.
E a gente vê esse modelo em Cristo, dizendo que ele veio do céu não para fazer a sua vontade, ou seja, não veio para cumprir o seu desejo, não veio para cumprir os seus próprios desígnios. Ele veio para fazer a vontade, manifestar o desejo e a vontade do Pai. Isso é muito importante na vida do filho que quer se aproximar de Deus para ter comunhão e intimidade com Ele. Você entende? Se eu não entendo isso, eu não vou conseguir mergulhar nas profundezas do Espírito, nas profundidades do Espírito. Por quê? Porque os meus desejos estão me afastando de Deus. Então é onde muitas vezes as pessoas não conseguem orar, não veem sentido em orar, não veem necessidade de gastar tempo em comunhão com o Senhor. Ok? Marcos 4:26. Quem que achou? Marcos 4:26 ao 29. O reino de Deus é assim como um homem... O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. Amém. Nós vimos esse desenho, né, de uma semente que é lançada na terra, e enquanto nós dormimos, enquanto nós não temos consciência do que está acontecendo ali, nesse processo de germinação, há uma convicção que ela está crescendo, ela está amadurecendo, e em algum tempo ela vai frutificar. A questão é que as trevas também conhecem esse desenho. As trevas também sabem que ela pode lançar sementes, e também, se nós estamos dormindo, nós vamos ver o resultado apenas quando nós nos dermos conta do fruto se tornar visível. Você vê isso na parábola do joio e do trigo. Você vê o trigo sendo lançado e você vê o inimigo à noite, enquanto todos dormem, ele lança o joio. Então, é um desenho aí, onde o Senhor nos chama a entender que, da mesma forma que a semente do reino, ela floresce e germina espontaneamente, as trevas também, as sementes das trevas também. E o problema, muitas vezes, é que nós não temos consciência, ok? Mas, para que uma semente, ela produza, eu não preciso ficar dispensando cuidados a ela, porque ela sabe o que ela vai produzir. Aquilo que eu tenho que entender é que existe uma atmosfera. Existe uma atmosfera que é intencionalmente criada para que a semente cresça de uma forma adequada. Então, se eu planto uma semente do reino, a atmosfera que vai guardar, que vai trazer os nutrientes, que vai trazer aquilo que é a luz, aquilo que é a vida, não é algo nosso, mas é a nossa comunhão que gera em unidade ao Pai uma atmosfera de frutificação. Então a semente ela vem e prospera. E onde acontece isso? Acontece isso nos nossos momentos de intimidade com o Senhor. De uma forma intencional, eu escolho viver no ambiente de glória. Eu escolho viver no ambiente de verdade. Eu escolho viver no ambiente de alegria. Eu escolho viver no ambiente do meu Pai. E aí eu não preciso me preocupar com a semente, porque ela vai crescer, vai germinar e vai dar todo o nutriente, todo o fruto adequado àquele ambiente. Mas as trevas sabem disso.
Então ela lança a sua semente. E se eu não estou atento ao ambiente que eu estou propiciando, eu, por estar longe do Pai, por eu não ter comunhão com o Senhor, por eu não ter intimidade com o Pai, eu saio da presença dele. E o ambiente que se estabelece são ambientes de medo, são ambientes de ansiedade, são ambientes onde eu quero não mais crer, mas eu quero fazer com a minha força. É onde o meu braço começa a agir, é onde os meus desejos começam a ser ativados. E aí a semente que virá, aquilo que está produzindo de ambiente para que a semente venha, essa semente muitas vezes, se é uma semente do reino, vai ser abortada, porque não está no terreno correto. Mas o que vai prosperar vai ser sementes da carne, sementes de maldade, sementes de iniquidade, sementes de ira, sementes de contenda, sementes de inveja, sementes de competição, sementes de adultério, sementes de toda sorte de maldade. Então, o que a palavra está dizendo aí é que existe, sim, o Pai vai cuidar da semente, desde que você esteja nele. Não é isso que a palavra vai dizer em João? Aquele que eu estiver nele e ele em mim vai produzir muito fruto. Há um lugar de conexão, de intimidade. Olha a importância da oração. Olha a importância da oração, porque quando eu entro na presença do Pai, esse ambiente vai denunciar tudo que existe de maldade que foi semeado na terra. Então eu vou poder identificar e não estar dormindo, mas eu vou poder agir, remover essa semente e não produzir o ambiente que ela precisa. É um princípio poderosíssimo para eu entender que é algo intencional. Eu preciso estar na presença do meu Pai. Quanto tempo? Quantos dias? Aí é a fome e a sede de cada um. Ele tem nos chamado a esse lugar. Ele tem entregado os seus desenhos. Ele tem nos chamado a esse lugar de comunhão. Esse lugar de intimidade. Todo o processo de transformação passa por uma vida de intimidade, de comunhão, de oração com o Senhor. Se eu não amadureço a minha oração, eu não vou para o próximo passo, que é a intercessão. Se eu não entendo o desenho que o Senhor me chama para ter intimidade, eu não vou conseguir interceder. Nem por mim, nem pela minha casa, nem pela minha família, nem pelas minhas coisas, porque eu estou dormindo. Eu estou, muitas vezes, produzindo um ambiente, vivendo um ambiente que, em vez de estar propício para que germine a semente do reino, germine uma semente de concupiscência. É algo que o Senhor nos entrega. Quem que pode ler para mim João 15, 5? E alguém abre para mim Salmo 139, 4. João 15, 5. Sim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso é uma verdade absoluta. Sem ele, nada podemos fazer. Tanto o querer e o realizar precisa vir de Cristo. Uau! Jesus é o nosso modelo.
Salmo 139, 4. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já o conheces completamente. Muitos, ao olharem para essa palavra, se sentem desestimulados a orar. Por quê? Poxa, se antes que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe o que eu vou pedir, Ele já sabe o que eu preciso, Ele já sabe todas as coisas. E muitas vezes nós nos sentimos desestimulados por não entender essa palavra. Agora, olha que interessante. Essa palavra, o Senhor já conhece, né, toda a palavra, aquilo que antes que chegue à tua língua. Essa palavra conhecer é yadá no hebraico. Essa palavra significa conhecer, ok? Significa perceber, significa ver, significa descobrir, discernir, discriminar, distinguir, saber por experiência, reconhecer, compreender. Entendendo isso, a palavra que chega até a nossa língua e Deus busca conhecer, na verdade não é apenas no sentido de saber. Ele já sabe, ele já conhece o que sai da minha boca antes que eu peça. Não é esse o sentido. O sentido de conhecer é ele, enquanto você ora, ele te discerne, ele te percebe, ele reconhece, ele compreende da onde essa palavra está vindo. Essa é a questão. Antes que saia da sua boca a palavra, ele está discernindo a motivação do seu coração. Por quê? Porque ele deseja discernir se o desejo, o querer, está alinhado a ele mesmo. Vamos lá. Jogar mais luz aí. A questão é que o céu, ele recebe, olha a importância da oração, olha a importância de discernir o que sai do meu coração, se sai desde um desejo humano, cheio de concupiscência, que me leva à morte, ou se sai de um coração que é rendido ao Espírito Santo, que o querer que sai em expressão de oração é de um filho. Porque o pai, ele discerne o que sai da sua boca. Ele precisa que aquilo que sai da sua boca em oração tenha um selo. O selo do Espírito. O céu, ele só recebe aquilo que vem de Cristo. Aquilo que pode adentrar as regiões celestiais é o querer e o realizar de Cristo em nós. Olha se é pouca coisa o processo que a gente está vivendo. Olha se não é necessário um processo de limpeza tão profundo do nosso ser, de forma que o que saia de nós seja uma água limpa, uma água cristalina, seja uma fonte que jorra para a eternidade toda e plena,
manifestação de Cristo. Porque não existe nada bom de nós. Nós já fomos condenados à morte. Nós não vamos nascer de novo se nós não morrermos. Não existe nada de bom. Por isso o céu, ele recebe aquilo que tem o selo do Espírito. Então eu preciso entender o que sai de mim. Então eu preciso entender como orar. Como que eu oro então? Se o céu recebe só o que é do Filho em mim, como que a minha oração deve ser? Pai, eu preciso de um emprego. Pai, eu preciso de um namorado. Pai, eu preciso... então eu preciso... Aí a pergunta é, será que ele já não sabe que você precisa disso, disso, disso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Uau! O que eu tenho que buscar? O reino. Aquilo que ele me dá, o selo. E aquilo que eu necessito, ele já me deu. Ele já me deu, já está. Ele já acrescentou. Eu preciso entender essa dinâmica, né? E vamos lá, vou pular aqui os textos, só um segundinho. Efésios 1:13, quem que pode ler para mim? Efésios 1:13. Quem achou, abre rapidinho. Efésios 1:13. Sim. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Vocês lembram do desenho da circuncisão? Abraão, ele recebe um desenho de manifestar as nações. E as nações iriam se manifestar através da sua semente. Então, tanto Abraão como toda a sua descendência era circuncidada. Um selo. Somente a semente que saía de um coração de um judeu, de um israelita, circuncidado, era uma semente que tinha a aliança e eram reconhecidos em Deus como linhagem. Hoje nós somos circuncidados no nosso coração, a palavra vai dizer. A circuncisão hoje é de coração. Existe um selo no nosso coração. Por quê? Porque tudo que sai do coração manifesta a Cristo. E essa manifestação dá testemunho para o céu e para a terra. Se aquilo que sai de mim não tem o selo
não é reconhecido no céu. Ah, mas eu expulsei demônio. Ah, mas eu fiz maravilhas no teu nome. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não te reconheço, você que pratica a iniquidade. Por quê? Porque são obras que foram feitas sem o selo. Um coração circuncidado. Um coração que manifesta um propósito, o querer e o realizar de Cristo sobre a terra. Uau! Isso é tremendo entender. Então, qual é a oração que os filhos devem fazer? Então, qual que é a oração que sai do coração do Pai para para que se estabeleça, é uma oração que estabeleça justiça. Então, a oração que o Pai deseja, uma oração que o Pai quer se conectar, uma oração que o Pai... Olha como isso é maravilhoso. Você começa a entender a promessa dele em relação a quando você ora. Tudo que você pedir, eu vou realizar, eu vou fazer. Mas precisa ter um selo. O selo é o que dá o aval no céu. É o que move os anjos, é o que move a criação, é o que move a verdade, porque vem do Filho. Por isso ele está em você. Por isso Cristo está em você. Para que você entenda que você é o quê? Você é corpo, você é tabernáculo, você é membro, você é o corpo de Cristo, que expressa o desejo e a ação dele. Uau! Isso é tremendo entender. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, desde o desejo e o realizar do Senhor, tudo se cumpre. Quando nós falamos de nós mesmos, nós temos uma dificuldade de entender. Um exemplo. Senhor, que os meus negócios prosperem, que o Senhor multiplique, abre portas, que o Senhor abençoe o meu negócio. Mas eu continuo tendo um caixa 2. Eu continuo defraudando os meus funcionários. Eu continuo fazendo acordos injustos com os meus fornecedores. Continuo agindo de uma forma injusta. Eu quero que o meu desejo se realize, mas eu não estou disposto a me alinhar à justiça. Pai, eu preciso da cura, eu preciso de saúde, mas eu não estou disposto a governar sobre aquilo que eu como. Pai, abençoa, eu quero ter relacionamentos, mas eu me sento à mesa e me relaciono com pessoas injustas, ímpias. Você entende? Quando eu não entendo os desenhos do reino, como o pai espera o posicionamento de um filho em relação àquilo que ele pede,
Ele olha para mim, ele olha para você e fala assim, mas como que eu vou poder abençoar? Porque não há o selo, não há justiça naquilo que você está pedindo. Por isso precisamos tomar muito cuidado, né? E ter discernimento com aquilo que pedimos. Porque viemos de uma igreja que tem uma cultura onde Deus é para ela como que fala? Um Aladim, como que fala? O gênio da lâmpada. Que as pessoas pedem as coisas mais... Ele vai falar, vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir. Porque vocês pedem para que os seus próprios desejos sejam realizados. A palavra vai dizer isso. Não sou eu. Vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites e esquecem de mim. Por isso vocês não recebem. Olha a importância de eu ter uma vida de oração, de intimidade com o Senhor. Nós temos falado isso todos os dias. A primeira coisa que a gente tem colocado diante do Senhor é: Pai, alinha o nosso coração, alinha as nossas motivações. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou pedindo o que eu estou pedindo? Por quê? Qual a motivação? É do teu espírito? É da tua vontade? Então avançamos. Se é algo meu, carnal, em treva, em concupiscência, eu preciso olhar e preciso alinhar o meu coração. Não é isso? Porque muitas vezes, sabe qual é o critério do crente para ele saber se aquilo que ele recebeu é de Deus ou não? Ele fala assim, se eu tenho paz para fazer, eu faço. Se eu sentir paz, eu faço. E o outro não, eu creio, eu tenho fé, eu vou e faço. Aí eu olho para trás. Se deu certo, era eu. Se não deu certo, se não deu certo, era eu. Agora, se deu certo, era Deus. E aí nós vamos experimentando cada coisa no caminho. Por simplesmente não reconhecer a voz do Senhor e não sujeitar o nosso ser a um processo de comunhão com Ele. Precisamos fazer com que tudo que saia de nós saia desde o selo do Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. Fora isso, é cansaço. Fora isso, é carga, é peso, é dar soco no vento, é correr atrás do vento, é vaidade. Muitos gastam a sua vida aí, porque estão dormindo. Jesus diz, eu vou até ali orar, intercedam, orem comigo. Jesus vai no Getsemane, se afasta um pouquinho, vai orar. A hora que volta, estão dormindo. Vocês não estão orando? Vocês estão dormindo? Vocês não entenderam o que está acontecendo? Vocês não entendem a vontade do Pai? Vocês não entendem o que vai ser cumprido? Vocês não estão vendo o que o Pai quer fazer nesse tempo? Despertem! Aí ele volta,
vai orar novamente. A hora que ele volta, estão dormindo de novo. E aí se cumpre. E eles são totalmente surpreendidos e não entendem nada. Muitas vezes nós estamos assim. Temos dito nos tempos de oração, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem convoca. Mas sabe, alguns vão pensar assim, enquanto ele não chamar, eu não vou. A questão é que ele está chamando desde sempre. Ele está chamando o tempo todo, para que nós possamos ter comunhão com ele. Isso é tremendo eu entender. Isso foi o que nós falamos no sábado. Eu quero então agora avançar um pouco mais com vocês. Quem que pode ler para mim Tiago 5,16? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Isso. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Alguma tradução diferente aí que gostaria, que está bem diferente, que gostaria de ler? A minha está: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. A palavra está dizendo que existe um tipo de oração e um tipo de pessoa, um tipo de posicionamento que torna a oração eficaz, que torna que Deus aceita essa oração, tem muito peso diante do Senhor. E isso é muito importante a gente entender. Nós vamos olhar para isso, tá? Existem duas declarações de Jesus no Evangelho de João que nos fornecem diretrizes claras de como orar de uma forma eficaz. Quem que pode ler para mim João 14, 13 e 14, e alguém lê para mim João 15, 7. É João 14, 13 e 14? Isso. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é uma verdade absoluta. Ele está afirmando. Ok? Mas existe uma condição aí. Existe um condicionante nessa oração. Nós vamos olhar para isso. João 15, 7. Quem que pode ler? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Uau! Também tem uma condicionante aí, uma condição, né? Então, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em você, vocês vão pedir e tudo que vocês pedirem será feito.
Então a condição aí é estar nele e permanecer nele. Em João 14, 13 e 14, a condição é: se você pedir no meu nome, ok? Para que o Filho seja glorificado. Então, se você pedir alguma coisa no meu nome, eu farei. Então, João 14, 13 e 14, a condição é pedir em seu nome. E João 15, 7, a condição é permanecer nele. Então, vamos lá. Devemos pedir no nome de Jesus. Isso não deve ser novidade para ninguém. Né? Isso aí todo mundo faz, né? Ele sabe disso. Então vamos lá. A questão é, eu preciso. Quem pode ler? Vamos lá, vamos olhar para essa questão do pedir. A razão é que nós mesmos, em nós mesmos, não temos qualquer autoridade. Isso é ponto passivo, ok? Toda autoridade está em Cristo. Nossa autoridade é apenas derivada da autoridade de Cristo. Ponto passivo. Se ele nos der a sua autoridade, estaremos representando nada mais, nada menos que o próprio Rei dos Reis. Opa! Aí a coisa começa a ampliar. Eu entender um pouquinho mais o que é essa autoridade, o peso dessa autoridade. Então, um exemplo. O mesmo peso que tem um embaixador, ok? Um exemplo, nos Estados Unidos, nós temos o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O nosso embaixador nos Estados Unidos tem toda a autoridade de se manifestar como o nosso governo daqui. É uma autoridade delegada e plena. Da mesma forma que um guarda de trânsito, um militar, ele trajado, representando a autoridade, ele representa a lei. Ele, como pessoa em si mesmo, não tem autoridade, mas está revestido de autoridade. Então, sem a autoridade de Jesus, nenhuma oração é eficaz. A questão é, nós precisamos entender e crer nessa autoridade. Vamos lá, vamos entender melhor isso. Quem que pode ler para mim? Romanos 4, 21. Plenamente, posso ler? Por favor. Plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Alguém tem uma outra versão aí? Quem que pode ler o 20 e o 21? Para a gente jogar um pouquinho mais de luz aí. Romanos 4, 20 e 21. Alguém tem uma versão diferente da Vera? Eu tenho lá, vou ler aqui, ó. Senão que ante a promessa de Deus não vacilou com incredulidade, senão que foi fortalecido com a fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que o que havia prometido era também poderoso para fazê-lo. Uau! Existia uma plena convicção. Não havia vacilo de incredulidade. Havia uma plena convicção da autoridade que estava sobre. Muitas vezes nós não temos essa convicção. Quem que pode ler para mim Tiago 4:8? Tiago 4, versículo 8.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Uau! Alguém tem uma outra versão para ler para a gente? Diferente? Essa palavra é tremenda eu entender. Eu preciso entender que muitas vezes nós não estamos recebendo o que Deus disse que nos daria, porque nós temos um ânimo doble, porque nós ainda estamos vacilando com incredulidade. Nós não temos o pleno entendimento, a plena convicção que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. E isso é algo que eu preciso entender. Quem tem que ter uma outra tradução aí? Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Purificai o coração, vós de ânimo doble. Limpai as vossas mãos, limpai o vosso coração. Chegai a ele, ele se chegará a vós. Não vacilem com incredulidade. Limpem o coração de todo ânimo doble, de toda incredulidade, e declarem e se posicionem. Ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Isso é uma verdade absoluta. O que eu preciso, então, é entender, é discernir, eu preciso de uma revelação. Pai, eu quero ser voz. Eu quero que a minha voz ela se manifeste com o teu selo. E uma vez que ela se manifesta com o teu selo, eu tenho plena convicção que ela vai se cumprir. E essa palavra vai se tornar uma realidade na nossa vida. Isso precisa entrar em mim, porque muitas vezes nós não estamos recebendo, porque nós estamos duvidando. Porque não temos a plena confiança nele. E por que nós não temos a plena confiança nele? Porque nós não temos limpado as nossas mãos, porque nós não temos limpado o nosso coração em oração, em sujeição, em quebrantamento, em comunhão com ele. Por isso podemos passar dias, semanas, meses, sem ter um minuto diante do Senhor. E ainda assim achando que Ele tem que fazer, realizar os meus desejos. Mas o que está sendo fomentado na minha vida é uma atmosfera de engano. Aí o meu desejo se manifesta, aí eu tomo decisões erradas. Eu olho para o lugar errado. Eu sou atraído por coisas que eu deveria ter vencido há muito tempo. Eu sou engodado em mim mesmo. Vou pelejar por aquilo que não é para ser pelejado. Muitas vezes é para ser acrescentado. Eu preciso limpar o meu coração. E para que isso aconteça, eu preciso aprender a adorar. Eu preciso aprender a me sujeitar em oração. Eu preciso me disciplinar, sujeitar o meu corpo a. Eu preciso inclinar a minha motivação no lugar correto. Se nós não fazemos isso, nós vamos experimentar muito pouco do Senhor. Nós não vamos chegar muito longe. Nós vamos cair nos erros, nós vamos ficar presos nos nossos próprios deleites. Vai chegar uma hora que nós vamos nos vislumbrar com as coisas. Você já se vislumbrou com algo? Eu me vislumbro com algo e aquilo rouba o meu coração?
Sabe aquele irmãozinho que sempre orou para ter um carro? E quando ele tem o carro, ele já não tem mais tempo para as reuniões? Agora ele tem que lavar o carro, ele tem que cuidar do carro. Agora o tempo dele é para o carro. Sabe aquele irmãozinho que sempre desejou ter o seu próprio negócio e agora que ele tem, ele já não tem mais tempo para ter comunhão, ele já não tem mais tempo para orar, ele já não tem mais força, ele já não tem mais energia. A prioridade dele agora é a empresa. Sabe aquele irmão que sempre quis ter filho e quando tem filho, agora o filho toma o seu tempo, agora o seu filho é o mais importante, agora qualquer coisa você não vai mais na comunidade, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para intercessão, você se afasta, porque não, agora é tempo de cuidar dos meus filhos. Meus irmãos, nos vislumbramos com as coisas. E aí ficamos com o ânimo doble, torcido, cheios de incredulidade, porque vamos produzir uma atmosfera equivocada de religiosidade. Aonde está o seu tesouro, aí está seu coração. É o que a palavra diz. Cuidado para você não se vislumbrar com aquilo que vem. O Senhor vai acrescentar muito, vai dar muito, vai abrir muita porta, vai trazer muitas coisas, mas não se vislumbre com nada. Não se apeguem a nada daqui. Porque senão muitas coisas vão ser muito mais importantes do que ter um tempo de comunhão com o Senhor. Eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho 1 horinha, 2 horinhas, ou um tempo que seja meia hora, que seja 20 minutos. Porque o tempo não quer dizer muita coisa. Se o que sai de mim não tem o selo. Entende? Tem muita gente que fala, eu oro 5 horas, 6 horas. Não tem o selo. Essa é a questão. Então, quando eu falo, devemos pedir no nome de Jesus, isso tem que vir com a plena convicção da sua autoridade. Sabendo quem ele é. Mateus 28, 18 vai dizer, toda autoridade me foi dada. Ele diz. Ele tem toda a autoridade. E ele escolheu dar à sua igreja. E para a gente finalizar, vou parar por aqui hoje. João 15, 7, que vai falar, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem, permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Devemos permanecer em Jesus. Ah, mas isso não é novidade, Vladimir. Isso eu já sei. Quando permanecemos em Jesus, antes de tudo nos tornamos justos. A oração do justo. Não que tenhamos uma justiça própria, mas Jesus nos proporciona a sua própria justiça. Quem que pode ler para mim Filipenses 3, versículos 7 ao 14? E o outro pode abrir para mim João 6, 38. Filipenses 3, 7 ao 14. Quem que pode ler? Mas o que para mim era ganho, reputei-o
reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aí tem vários temas que a gente pode pensar, né? Mas ele vai falar sobre ele ser achado nele, achado em Cristo. Para isso ele deixou todas as coisas, para ser achado em Cristo, para se sujeitar a Cristo, experimentar a ressurreição no seu corpo, experimentar da justiça pela fé. Esse permanecer em Cristo está totalmente ligado a viver uma vida de justiça, a viver uma vida de ouvir e obedecer, uma vida de deixar tudo, todos os nossos desejos, todos os nossos planos, para que Cristo se manifeste em nós. Ah, Vladimir, está falando que eu tenho que deixar todas as minhas coisas. Entenda. Aquilo que faz parte da sua velha natureza, aquilo que fazia parte da sua concupiscência carnal, aquele desejo exagerado pelas coisas, aquilo que alimentava a sua velha natureza. Isso Paulo deixou. E sujeitando todas essas coisas, ele entra numa realidade de Cristo. E começa então a viver dentro de um propósito de justiça, ouvir e obedecer ao Pai em tudo. E enquanto eu ouço e obedeço, eu permaneço em Cristo. E se eu permaneço em Cristo, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem, permanecerem em mim e vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se eu estou inserido dentro da vontade do meu Pai, daquilo que Ele é, meu desejar e o meu agir, vem pelo ouvir e obedecer, a justiça, eu estou nele, permaneço nele, andando nesse caminho de justiça. Então, tudo o que eu peço tem esse selo, desse lugar, dessa justiça, e será feito, a minha oração será respondida. As orações que nos são respondidas são aquelas feitas de acordo com a vontade de Deus. A intimidade com o Pai não é apenas a chave para a oração eficaz, mas é também a própria essência da oração. A intimidade com o Senhor, ela é a essência da oração. Então, quando nós não oramos, quando nós não produzimos intencionalmente esse ambiente para que as sementes do reino frutifiquem, floresçam, eu crio em mim
um ambiente hostil, um ambiente de sequidão, de esterilidade, que vai produzir o quê? Vai produzir injustiça. Então a palavra do Senhor, nesses 2 versículos, né? Tudo quanto pedires no meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Promessa. Ponto. Eu creio, não vacilo. Sei que ele pode cumprir, porque ele tem autoridade para isso. Eu não cochilo entre 2 pensamentos. E ele diz: se vós estiverdes, permanecer em mim, e as minhas palavras estiverem, permanecer em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Promessa. As duas têm uma condição: que nós possamos pedir ao Espírito Santo que continue trazendo luz, para que eu possa estar vendo essas condições, reconhecimento da autoridade e o permanecer nele, sejam exercitados em mim. Como que eu pratico essas coisas? Qual que é a prática disso? Exercício. Exercício. É o dia a dia. É um tempo ao tempo. Essa intimidade vai aumentando. Essa intimidade vai se estreitando. Essa intimidade é a essência da oração. Não existe a oração sem a intimidade. Sem a comunhão. Sem um relacionamento de conhecer. Agora, se eu não dou peso a isso, eu não vou achar importante ter tempos de oração. E se eu não oro, eu não intercedo. E se eu não intercedo, eu não cumpro o meu propósito. Porque eu vou viver de acordo com os meus desejos, aquilo que der na minha telha. E nós não queremos viver assim. Nós queremos depender do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Semana que vem, nós vamos falar de 2 tipos de oração que existem também. Mas aí, semana que vem, a gente continua e vamos continuar gravando, vamos continuar colocando como material de apoio para os irmãos que estão no processo de discipulado, porque a nossa esperança é que se formem grupos de oração fortes, que se formem grupos de intercessão fortes, que realmente sejamos uma igreja que não apenas fale que ora, mas uma igreja que vive a oração. Esse é o nosso objetivo, isso é o que está no nosso coração, e que isso possa ser testemunho. Isso possa ser testemunho, porque isso é a essência daquilo que está no coração de Deus, ter intimidade com os filhos. Amém? Vamos agradecer por esse dia. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem algum testemunho? Alguém quer perguntar algo? Alguém quer acrescentar? Alguém quer receber alguma impressão? Pois não, gente. Eu só quero dar um testemunho como é a oração, a gente vai tendo cada vez mais intimidade. Eu posso testemunhar que eu sempre tive parente de longe, né? Eu não tenho parente perto, eu tenho parente de cada cidade. O Luciano está aí, sabe, todos longe. Então, sempre acontecia alguma coisa, o que me restava era orar. Era clamar ao Pai, dobrar. Então, foi sempre um tempo assim de intimidade, de ir até eu falo Pai, né? De ir até o Pai e clamar para que cuidasse. Quem mais me incentiva é o Carlos. Fala, bem, uma hora com fé. Ele sempre falou para mim, bem, tem que orar, nós não pode ir, nós não pode chegar. E chegou um tempo que eu lembro que eu estava com nossos irmãos e uma vez o irmão falou, entrega a sua família ao Senhor. E foi tão forte aquilo que era para me descansar e entregar. E aquele tempo foi lindo e eu aprendi. O que eu fiz? Eu entreguei a minha família, confiando que é o Senhor que cuida, descansei e me posicionei a obedecer e servir ao Pai de uma forma assim, pelos outros. Então foi tão lindo isso que o Carlos é testemunha.
que uma vez eu estava, como é sério que o pai cuida, e a gente começa a ter discernimento. Eu estava em casa almoçando, eu sempre, em oração, só agradeço pelo pai cuidar pela minha família, e confio. E eu estava almoçando em casa com meu filho, e o Carlos tinha saído de caminhão, e na hora, eu fui para sentar para almoçar, meu filho até estranhou, falou assim, o que foi, mãe? Veio o Carlos na hora na minha cabeça, mas eu não sabia o que era. Daí eu fui tentar ligar, não conseguia. O que eu fiz? Vim correndo, dobrei o joelho e comecei a agradecer. Pai, eu agradeço, eu sei que o senhor cuida, não sei o que está acontecendo, mas o senhor sabe. E fiquei ali, fiquei, até eu senti é algo que não tem explicação, eu senti uma paz, uma leveza e descansei. Daí o Carlos chegou de noite, na hora que ele entrou, falei, bem, eu liguei para você, tá tudo bem? Ele olhou assim, bem. Falei assim, o que aconteceu? Ele está aqui, testemunha, né, bem? Daí ele falou assim, na hora que eu estava ligando para ele viu o telefone. Ele falou, você quer falar? Você quer falar? Pode falar? Daí ele falou para mim, bem, foi Deus, porque meu caminhão era de cana, bateu num poste, o poste de fio de alta tensão ia cair em cima do meu caminhão, ia pegar fogo, porque é cana. E eu vi como se fosse uma mão, assim, ó, não tinha para onde eu ir. Tirou o poste. E eu falando, pai, o senhor tem uma mão poderosa, o senhor cuida. E eu falei, bem, e meu filho falou, pai, a mãe saiu correndo orar, falou que vinha você, largou a comida. E eu fiquei aqui, ó, só agradecendo, eu não sabia como orar. Então, o que eu fiz? Só agradecendo, porque eu sei que o pai cuida, o pai tem uma mão poderosa. Então, ele é testemunha, foi lindo. Na hora que eu chorei quando ele contou, e falou assim, me usa, Senhor, eis-me aqui, me usa, eis-me aqui. Amém, tremendo. É isso, minha irmã. É essa sensibilidade que a gente vai criando quando tem intimidade. O nosso espírito dá testemunho. Nós ficamos sensíveis quando temos intimidade. É a mesma coisa de um relacionamento de casal, né? Quando o casal vai se afastando, vai perdendo a sensibilidade em saber o que o outro quer, o desejo do outro. A sensibilidade vai sumindo. Aí aparecem as palavras mais grossas, entende? Agora, quando há uma intimidade, há um estreitamento, há uma unidade, um olhou para o outro, já sabe. Um olhou para o outro, já sabe o que o outro está pensando. Já toma cuidado no tom de voz para não ofender, para não machucar, para não ferir. Vem com palavras de carinho, vem com palavras de motivação, vem com palavras de amor. É um relacionamento. Aquilo que nós vivemos no natural aqui é um desenho, é um testemunho do que é espiritual. O nosso relacionamento com o Pai, ele se dá quando estamos em oração. É a forma que ele escolheu, como a gente viu hoje, né? Quando ele está dizendo, olha, se você permanecer em mim e eu em você, você pode pedir o que você quiser. Por quê? Porque eu conheço o seu coração. Eu estou moldando o seu coração. Você tem permitido eu falar com você. Você tem permitido eu te amar. Você tem permitido eu te transformar. Uau! Que relacionamento lindo que é esse com o Pai. E é algo tão espontâneo. É algo tão simples. Porque é um relacionamento sincero. Não é? Ninguém gosta de relacionamento falso. Ninguém gosta de relacionamento forçado. Ele não é assim. Ele é cavalheiro. Ele é amoroso. E ele quer se relacionar com os seus filhos. Tem intimidade com os seus filhos. E para isso, ele prepara, nos chama para tempos de oração. Olha, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque eu vou saber em secreto o que você está dizendo. Então, ele quer nos chamar para um lugar onde nós possamos ter intimidade com ele. Então, vamos avançar nesse processo. Obrigado, Giane e Carlos, pelo testemunho. Vamos avançar nesse processo, profundizar no tema, tem muito a ser dito, né? E que isso possa, então, nos auxiliar nos irmãos que estão sendo discipulados a serem ativados em tempos de oração. Esse é o nosso intuito, nosso desejo, nosso objetivo por essas próximas quartas-feiras. Amém? Estamos de acordo? Podemos crer, podemos contar com a oração de vocês,
né? No sentido de se unirem, no sentido de orarem, para que goteje sobre a comunidade a revelação do Espírito, goteje sobre cada coração esse desejo de estar com o Senhor, esse desejo de ter intimidade com Ele, porque nós vamos chegar muito mais longe. Nós não vamos nos vislumbrar, nós não vamos nos orgulhar, nós não vamos nos tornar altivos, não, nós vamos ser humildes diante do Senhor e vamos caminhar em sujeição a Ele. Esse é o nosso desejo, é o que está no nosso coração. Amém? Israel, meu irmão, você pode dar graças por esse tempo, entregando esse tempo para o Senhor, você com a sua amada aí, os dois em comunhão, os dois são um. Amém. Amém. Glórias ao Pai por esse tema, meu irmão. Glórias ao Pai por esse tema. Esse é o lugar onde estamos. Amém. Intimidade com o Pai, conversa com o nosso Senhor, que tudo Ele planejou, tudo Ele fez e colocou como um objetivo primário nos colocar e nos reconciliar com Ele. E nós temos a oportunidade de sentar à mesa e conversar e desfrutar desse lugar tão lindo, né? Através da oração. Que lindo, que lindo. Pai, te agradecemos por esse tempo, te louvamos, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem trazido a cada momento, tanta luz, tanta revelação. Temos crescido na Tua presença, Senhor. Temos nos desenvolvidos espiritualmente. Estamos a cada dia, Senhor, olhando para Ti, edificando como pedras vivas sobre a rocha eterna, Pai. Adoramos o Teu nome, glorificamos quem Tu és. Pai, amamos a Tua presença e queremos mais de Ti. Sentar à mesa e podemos comer de Cristo e podemos desfrutar desse lugar da ressurreição que o Senhor nos coloca. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Nos unimos a essas palavras, nos unimos a essa voz e agradecemos, Senhor. Declaramos nosso amor por cada família, Carlos, Jeane, né, Bruno, sejam abençoados no Senhor. Mesma coisa a Gisele e o Francisco lá e as suas filhas, glórias ao Pai pela sua casa, minha irmã, amamos vocês. Érica e Cris aí, seguimos firmes juntos, damos glórias ao Pai pela vida de vocês, família amada, testemunho lindo, seguimos avançando. Tia Vera, minha mãe aí, as duas atentas, orando aí, permanecendo, sei que não é fácil, né? Mas glórias ao Pai pela vida de vocês, a disposição de vocês, o testemunho de vocês é tremendo. Abençoamos vocês. O mesmo a Luciara aí, a sua casa, a sua família, Lu. Um forte abraço, minha irmã, tamo junto, tá bom? Amamos vocês, meus irmãos. Fiquem na paz. Um bom resto de semana. Qualquer coisa, nos chame. Forte abraço, amamos vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.